Olá pessoal, Josué Alves aqui. Nesse vídeo eu quero fazer uma conversa aqui mais tranquila, mais descontraída. Nesse vídeo eu quero mostrar apenas os temas, os assuntos que eu gosto de ler e que eu gosto de estudar, que me interessa. Para mim eu acho isso muito importante para quem quer desenvolver o hábito da leitura, ou quer começar a estudar assuntos que lhe interessem. É claro que existem assuntos que são essenciais, né, para quem quer desenvolver aí a inteligência, se desenvolver como pessoa. Porém, no mais, eu acredito que o interesse deve ser levado em grande consideração para os demais assuntos que você vai querer estudar, vai querer ler. Eu quero comentar aqui com vocês alguns desses assuntos, tá bom? Eu tenho uma listazinha aqui que eu escrevi há um tempo atrás, justamente para me guiar quando eu for comprar algum livro, for estudar algo. São os assuntos que eu tenho interesse, os temas de estudo e de leitura que eu tenho interesse. Então, anotei aqui alguns. Eu vou falar aqui os principais, tá? Então, eu tenho interesse, por exemplo, em ler e estudar sobre educação clássica. A educação clássica está envolvida aí com o que as pessoas antigamente estudavam e aprendiam, desenvolvia na época da Grécia Antiga, na época de Roma, e na educação clássica cristã também, nos valores cristãos envolvidos, tá? Então, questões relacionadas ao trivium, ao quadrivium, a, aos assuntos bíblicos, por exemplo, são temas que me interessam estudar. Juntamente com isso, né, e dentro da educação clássica, tem a literatura clássica e a filosofia clássica, né, clássica e cristã. Então, literatura clássica, ah, eu gosto muito de ler, por exemplo, alguns autores russos, né, como Dostoiévski, Tolstói, outro inglês, por exemplo, William Shakespeare, e outros mais aí, né, que eu não vou citar todos aqui, mas literatura clássica é um tema que me interessa muito. Dentro da filosofia clássica, principalmente os filósofos gregos, eu comecei a ler, por exemplo, Platão, né, e outros que me interessam, Aristóteles, os escritos, né, não tem escritos de Sócrates, mas as ideias socráticas estão escritas por Platão. Então, eu li, por exemplo, a Apologia de Sócrates, que é do Platão, e outros diálogos também do Platão. Então, essa filosofia clássica é algo que me interessa muito, ok? Então, educação clássica, literatura clássica, filosofia clássica, teologia, alguns temas de teologia, eu acho muito interessante, e alguns livros que falam sobre o cristianismo de modo simples, como, por exemplo, os livros do C.S. Lewis, tá? Alguns livros do Charles Spurgeon, que foi um pregador batista inglês. Então, esses livros relacionados à vida cristã, à teologia, é algo que eu gosto muito. Por exemplo, Confissões de Agostinho de Hipona, eu já citei aqui outras vezes nesse canal, é um grande livro, é algo que eu gosto de estudar. Uma área aqui menos falada, que eu menos falo, e que eu gosto muito também, é relacionada à questão da nutrição, mas mais especificamente dietas ancestrais, tá? Eu me interesso muito por dieta carnívora e dieta cetogênica, ok? Principalmente como essas dietas, essa alimentação pode transformar a vida das pessoas fisicamente, curar doenças. Eu mesmo já fiz a dieta carnívora, por exemplo, por 2 meses. A dieta carnívora que você se alimenta somente com alimentos de origem animal. Então, basicamente é carne, ovos, peixes e gordura animal, né? Manteiga, banha. Então é basicamente isso, a alimentação. Eu acompanho muitas pessoas que fazem essa dieta, inclusive muitos médicos e pesquisadores dessa área. E existem muitas curas, né, que já foram relatadas por pessoas que experimentaram essa dieta e foram curadas, principalmente doenças de pele, inflamações. Algumas pessoas até tiveram uma grande melhora no tratamento do câncer por meio de dietas cetogênicas. Doenças psicológicas
são muito bem tratadas e curadas por meio de dietas cetogênicas e carnívoras também, ok? Então, essa área da nutrição, dessas dietas ancestrais, é algo que eu gosto muito, é algo que me interessa muito, ok? Agora que sou pai, e antes também já me interessava, mas principalmente agora que sou pai, temas relacionados à educação dos filhos, né? A vida familiar, a vida como esposo, como marido, é algo que me interessa muito. Principalmente esses temas, né, relacionados ao âmbito familiar, pai, esposo, educação. Os filhos são uma grande responsabilidade para nós somos pais e nós temos o dever de educá-los. Para educá-los nós precisamos estudar, né? Então é um tema que eu me interesso muito. Eu comecei a ler algumas coisas já sobre isso, mas preciso ler ainda mais, estudar mais. Eu acho que a educação dos filhos é essencial, tá, para estudar, para que você tenha uma compreensão maior, né, de como as crianças se comportam, como você desenvolve a virtude nas crianças, como você pode educar pelo exemplo, né, principalmente pelo exemplo. Então, é um tema que me interessa muito, ok? Agora, outros temas mais, digamos, mais marginais, né, que eu me interesso também, temas relacionados ao empreendedorismo, negócios, né, principalmente no âmbito digital, como o desenvolvimento do canal do YouTube, né, esse meu canal aqui do YouTube, para eu desenvolver ele, para alcançar mais pessoas com a minha mensagem, eu preciso estudar um pouco, por exemplo, como a plataforma funciona, quais os vídeos que as pessoas se interessam, né, os formatos que as pessoas mais interessam no nicho que eu falo, e então é um tema que me interessa também estudar. Eu estou lendo, por exemplo, agora um livro chamado A Fórmula do YouTube. Então, esse livro mostra como que funciona o algoritmo do YouTube. Então, é um tema que eu gosto, né, de estudar e eu preciso também para desenvolver o meu canal do YouTube e criar um negócio também, ok? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de habilidades, junto com a questão da masculinidade, é algo que me interessa também. Eu já falei do livro Arte da Masculinidade que eu tenho, mostra algumas habilidades que os homens deveriam conhecer, né? E isso inclui várias coisas, desde habilidades para os pais, né? Habilidades como um amigo, habilidades como uma pessoa que consegue fazer atividades domésticas, que não precisa pedir para outras pessoas. Eu tenho aprendido bastante, tá? Principalmente depois que eu casei. Você precisa fazer muitas coisas em casa que às vezes você não sabia, você precisa dar um jeito. Então você pesquisa, alguém ensina você ali, você aprende. Então é algo que me interessa muito aprender. Tem muitas coisas que eu não sei fazer ainda, como por exemplo questões de eletricidade, elétrica, encanamento, né? Tem muitas coisas que eu preciso aprender ainda, mas é algo que me interessa, né? Estudar e aprender, ok? Escrita, temas relacionados a escrever. Eu acredito que para mim, para o que eu quero para minha vida, escrever bem é algo muito importante. Eu escrevo semanalmente no Substack, que é um aplicativo. Tem muito conteúdo clássico, muito conteúdo de alta qualidade lá. Então eu escrevo lá semanalmente, eu mando cartas. É chamado de Cartas à Fraternidade. Tá? As minhas cartas, você pode se inscrever gratuitamente para receber essas cartas semanalmente. Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então escrever bem é algo que me interessa muito. Tá? Para isso eu preciso ler bastante, principalmente literatura, e, e por isso é um tema que me interessa. Okay? Outro assunto é relacionado à psicologia e psicoterapia. Para quem não sabe, eu já teve um período que eu já atendi pessoas como psicoterapeuta. Eu não sou formado em psicologia, mas eu fiz algumas formações em psicoterapia, tá? Alguns cursos presenciais e
e online também. E estudei bastante não, né? Vou dizer bastante, mas eu estudei um tanto sobre esses temas e atendi a várias pessoas, principalmente com relação à questão dos vícios, né? Também algumas pessoas com relação à ansiedade, depressão. Então, é um tema que me interessa. Gosto muito de estudar sobre o comportamento humano, como lidar com essas questões, com esses dilemas humanos. É algo que me interessa, ok? Outros, outros temas aqui, por exemplo, oratória, storytelling, história também, é algo que eu gosto muito, que eu preciso estudar. Eu estudo muito pouco, ou quase nada de história, mas é algo que eu preciso estudar e que eu tenho interesse em estudar. A história, tanto a história do Brasil quanto a história mundial. Finanças e investimentos é algo que me interessa muito, principalmente relacionado a criptomoedas, a questão psicológica, né, da economia. Eu li um livro muito bom, que eu até indico para vocês, com relação a isso de finanças, investimentos, economia, que é a Psicologia Financeira. Eu esqueci o nome do autor, mas é um livro muito bom, gostei muito. Ele fala justamente sobre o âmbito psicológico, né, da vida financeira, como você pode desenvolver isso. Então, foi um livro que me ajudou bastante, tem me ajudado, então é algo muito bom e que me interessa também, ok? E outros temas relacionados à organização da casa, beleza, como deixar o ambiente belo, algo que eu estudei muito pouco, mas que me interessa também, né? Deixar um ambiente belo, por exemplo, um dos meus objetivos um dia, né, quando eu tiver a minha casa própria, é ter uma biblioteca. Eu quero construir uma biblioteca. Eu não tenho tantos livros físicos, eu tenho muito poucos livros físicos. Uma grande parte dos livros que eu li ou foram de bibliotecas públicas, ou foram emprestados, ou foram de livros em PDF que eu consegui. Depois eu vou mostrar para vocês meus livros, mas um dos meus objetivos de vida é construir uma biblioteca, né, e deixar isso aí para minha descendência, para os meus filhos, netos, como algo de grande valor. Então, a biblioteca eu acredito que embeleza muito o ambiente, né? Ter um estante ali com os livros bem organizados, um quadro, né, por exemplo, uma bela pintura, eu acredito que embeleza muito o ambiente. Então, eu tenho muito interesse nisso, nesses assuntos também, ok? Então, e outro tema aqui, né, que eu não falei, eu pulei aqui, questão dos idiomas também. Os idiomas principais que eu tenho interesse em aprender, tá? O inglês, que é um dos que eu mais estudei. Não sou fluente ainda. Talvez eu tenha um nível aí quase intermediário, mas não sou fluente. Mas inglês eu tenho interesse em estudar cada vez mais. Espanhol, talvez francês, talvez um dia eu estudo francês. E duas línguas clássicas que eu tenho interesse em aprender, que é o latim e o grego, né? Mas principalmente o latim, ok? Não sei se eu vou conseguir um dia aprender os dois. Eu comecei a estudar bem pouco assim do latim, mas quase nada relevante. Então são duas línguas, principalmente para o meu interesse de educação clássica, literatura e filosofia clássica, é muito relevante, né? O estudo desses dois idiomas, ok? Então são esses temas que eu tenho interesse, tá? De estudar, de ler. E eu queria saber de vocês quais são os temas que vocês mais têm interesse. Se eu fosse perguntar assim, quais os 5 temas que vocês mais têm interesse de ler e de estudar? Escreva aqui nos comentários e vamos conversar sobre eles aqui nos comentários, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até o próximo conteúdo. E grande abraço.